Infelizmente, ao longo desses meses de pandemia, na verdade quase um ano, muitos ainda negam a pandemia e agem como se ela não existisse, né? Há inclusive questionamentos, pessoas que muitas vezes dizem que a pandemia não tem a devida gravidade, como dizem cientistas, especialistas do mundo todo e as principais autoridades de saúde do mundo. Nós preparamos uma reportagem sobre os números da pandemia somente na nossa região. Somente na nossa região, que já ultrapassou a marca de 650 mortos pela doença. Minas Gerais está com 11.784 mortes causadas pelo novo coronavírus. O número é quase igual à quantidade de habitantes em Itatiaiuçu, no centro-oeste de Minas. Com todas estas mortes no estado, é como se Itatiaiuçu deixasse de existir. Um vírus invisível aos nossos olhos e que tirou a vida dos pais do Ricardo. Seu Justino, de 94 anos, e dona Ocrisa, de 83, morreram com diferença de apenas 10 dias. Os dois chegaram a ficar internados na Santa Casa de Bom Despacho. A família nunca imagina que seria tão grave, né? Quando começou com os primeiros sintomas, a família... justamente porque meu pai e minha mãe estavam de quarentena, né? Estavam bem isolados. O casal começou a ter sintomas depois da Covid. Os irmãos estão lidando com um luto difícil. A perda é difícil, a falta é grande demais, né? A casa do pai e da mãe, quando acaba, é muito difícil. Então, para nós, os irmãos, para os 6 irmãos, lidar com luto está sendo muito difícil. Para esta psicóloga, as mais de 1.772.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus em todo o mundo causaram um efeito avassalador de emoções. E quem perdeu alguém para a doença precisou conviver com diversas etapas do luto. O luto ele tem 5 etapas que devem ser vivenciadas. A primeira delas é a negação. A pessoa entende que ela não quer entender o que está passando, então ela começa a negar. Depois da negação, ela passa para a raiva. Raiva da situação, raiva das pessoas, pode se tornar explosiva. Depois ela entra na negociação, que é uma negociação simbólica, onde ela fica barganhando consigo mesma. E se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, se a pessoa não tivesse feito, que é um dos processos mais torturantes, porque é onde vem a culpa muito grande. Depois disso, aqui ela entra verdadeiramente num processo de uma tristeza profunda, chegando muitas vezes a um processo de depressão. E aí que a gente vai ver a pessoa apática, sem produtividade, sem energia. Depois de todas essas etapas, a pessoa chega à aceitação, que é quando ela entende que a única maneira de seguir é deixar viva a pessoa dentro de si mesma. E aí ela consegue, apesar de tanta dor, continuar vivendo. Silene é uma sobrevivente. Encarou o vírus em agosto deste ano, passou 21 dias internada, sendo que em 15 a vida passou e ela nem viu. Estava entubada no CTI. Assistente administrativo ainda convive com as sequelas da doença. Estou aguardando para fazer um exame de broncoscopia, para ver se eu estou também com estreitamento da traqueia. Caso eu estiver, vou ter que fazer a cirurgia, colocar tipo um dilatador na traqueia, porque senão ela pode fechar. Os meus pés, o peito do meu pé dói, ele é adormecido e ao derredor dói 24 horas. Você não consegue ficar muito tempo sentado, nem muito tempo em pé. Todas as juntas do corpo dói. Silene não tem ideia de como pode ter se contaminado. Foi tudo muito rápido. Só lembro quando as enfermeiras falaram: você vai ficar no CTI para ficar mais perto do médico. E eu perguntei: mas eu tô tão ruim assim? Eles falaram: não, é só para ele te acompanhar de perto mesmo, Silene. Mas você tá ótima. Então, o que eu lembro antes da intubação foi isso. Quem foi vítima da Covid, seja perdendo parentes e amigos ou tendo que conviver com as sequelas da doença, reforça que o vírus não escolhe as vítimas. A pessoa que está levando a vida como se o vírus não matasse,
uma roleta russa, né? Tá com a arma carregada na mão e disparando, aleatoriamente. Ah, hora a bala acha. É uma roleta russa, é um suicídio. Na realidade é isso. Quem tá lidando com o vírus como se ele não matasse, é um suicídio. Uma roleta russa. Convido a cada um, peço a cada um de vocês, cuidem-se, por favor. Não leve para a casa de vocês. Segura esse tempo que nos resta enquanto a vacina chega. Cuide-se. É claro que não é ficar trancada em pânico dentro de casa, mas é seguir o que os infectologistas estão pedindo e prosseguir na sua história dessa maneira. Como a gente disse, tudo em excesso vira veneno, por isso o equilíbrio. Eixo em si, cuidados consigo e com o outro e acreditar que a gente vai sair disso. Dizem que a diferença entre o veneno, né, e o medicamento, no caso, é a dose, de mais ou de menos. Tem que ser a dose correta. Então, acho que não precisa eu falar muito. Ouvimos especialistas, ouvimos depoimentos de pessoas que perderam parentes para a Covid-19, pai, mãe, e assim como outras centenas já. Na verdade, aqui na nossa região, são mais de 650 mortes, quase 100 em Divinópolis. E aquilo que eu falei no começo, que muitos ainda negam, muitos pregam o contrário, muitos estão trabalhando contra a vacina, com publicações, com coisas mentiras acima de tudo, fazendo com que a população desacredite. No momento que nós precisávamos de estar juntos, todos, infelizmente nós temos um grupo de um lado, um grupo de outro, puxando, e a população, desde quando começou a pandemia, o Brasil é um país à deriva. Talvez seja um dos poucos no mundo onde nós não temos uma unidade. É claro que cada um pensa diferente, cada um tem o seu direito de pensar, mas, de qualquer forma, em relação à pandemia, não é um ou outro que está inventando, é a ciência que está dizendo.